Na sala de aula de hoje, sobre sanidade animal, vamos falar de exames preventivos e mostrar que é possível sim fechar a porta para as enfermidades. Confira. Olá, meu nome é Tairone Prado, sou médico veterinário e hoje trataremos dos exames preventivos e avaliação funcional na bovinicultura de corte e de leite na produção agropecuária. Dentro dos exames preventivos, qual que é a finalidade de a gente estar realizando esses exames na compra, na aquisição dos animais? Eu sempre gosto de ressaltar que as doenças entram na fazenda pela porteira. Como a gente observa pela imagem, a gente acaba que adquire animais doentes. Raramente uma doença entra na fazenda sem ser pela porteira, na compra, na aquisição de animais que já estejam enfermos. Então, o primeiro ponto do exame preventivo é evitar que essas doenças adentrem ao seu rebanho. Monitorar a incidência de doenças e garantir a eficiência produtiva. Garantir que os animais estejam saudáveis, rígidos e produtivos. E, é claro, sempre visando o bem-estar do animal. O animal doente ele não está em bem-estar. O animal saudável ele tem o seu bem-estar garantido. Então, nós temos alguns exames sanitários de rotina, que a gente vai descrever alguns, os mais comuns na rotina da criação de gado de corte e de leite. O exame reprodutivo do macho e da fêmea, no caso da aquisição, avaliação zootécnica do animal e a avaliação funcional. Para cada espécie, para cada raça que a gente trabalha, a gente tem que avaliar se o animal tem a sua função garantida, a sua função produtiva dentro da propriedade. Então vamos começar falando da brucelose, como o primeiro exame preventivo dentro da fazenda. É uma doença relacionada a perdas reprodutivas e leva ao bloqueio econômico da propriedade. Tanto no leite quanto na carne, a propriedade que tem a brucelose, um caso confirmado hoje, ela tem restrição na sua comercialização do produto final. E além dos custos com reposição dos animais e a subprodutividade do rebanho. O animal doente ele não é tão produtivo quanto aquele que não está enfermo. No caso da brucelose, é um exame, a gente sempre divide em dois exames. Um de triagem, que é um exame inicial, para buscar os animais positivos dentro do rebanho, e após esse primeiro exame, a gente faz um confirmatório caso haja algum animal positivo no exame de triagem. Então, os exames de triagem que são utilizados hoje é o teste do antígeno acidificado tamponado, que é realizado através do soro sanguíneo. A gente coleta o sangue do animal, centrifuga esse sangue, separa o soro e faz um exame rápido no laboratório do técnico credenciado. É um exame barato, a gente não pode discutir custo, cada profissional tem o seu custo, mas é um exame rápido e barato. O animal que é negativo, o soro dele não coagula, ele fica uma coloração uniforme. O animal que é positivo, o soro coagula na presença do antígeno e forma alguns grãozinhos que são vistos a olho nu. E o outro teste que é mais utilizado no gado de leite é o teste do anel em leite. Dentro do próprio tambor de leite, na coleta, na amostra de leite da fazenda, é adicionado um reagente. Se esse reagente misturar dentro de todo o produto e ficar um azul uniforme, o rebanho é negativo. Se formar esse anel azul na parte superior da amostra, o rebanho é positivo. Após confirmar que o rebanho é positivo, vamos buscar quais animais estão contaminados com a bactéria. Após o teste de triagem, caso haja algum animal positivo, será feito um exame confirmatório. Também temos duas opções: o teste do 2-mercaptoetanol e o teste de fixação em complemento. Esses exames confirmatórios só são realizados em laboratórios oficiais e credenciados pelo Ministério da Agricultura. Em cada estado ou região tem um laboratório específico. O teste do 2-mercaptoetanol ele é realizado também com o sangue do animal, no soro. E o teste de fixação complemento, ele é um pouco mais fácil de fazer a leitura. O 2-mercaptoetanol, a leitura é um pouco mais complexa. No teste de fixação, formou esse anel central, o animal é positivo. Não formou esse anel central, o animal é negativo. No caso de exportação ou importação de animais, o exame que é mundialmente aceito é o teste de fixação de complemento. Seguindo, falando agora da tuberculose, sempre o complexo brucelose e tuberculose sempre anda junto, devido às normativas do MAPA, do Ministério da Agricultura. O plano de erradicação e controle da tuberculose e brucelose são em comum. É uma doença relacionada a perdas produtivas severas. O animal com tuberculose ele tem o seu pulmão tomado, linfonodos,
várias áreas do corpo comprometidas e a produção fica muito aquém do esperado. Leva à condenação de carcaça, o animal com tuberculose, a carne dele não é aproveitada para o consumo humano, e a perda de credibilidade da unidade de criação. Uma fazenda positiva também fica negativada na sua comercialização. No exame de tuberculose, a gente pode usar dois reagentes. Um é a tuberculina aviária e a outra é a tuberculina bovina. A aviária vem na coloração vermelha e a bovina transparente. No dia a dia, a gente fala que a aviária é vermelha e a bovina é azul. Para realizar o exame, é um exame similar àquele que a gente faz para alergia na pele. E a gente tem que depilar a pele do animal, tirar os pelos, fica mais fácil fazer a leitura. E é aplicado esse reagente intradérmico, dentro da pele do animal. Então, a tricotomia, a depilação do local é necessária. Então, a gente mede a espessura da pele antes do exame, a gente usa um cutímetro específico, a gente mede a espessura da pele antes e depois mede após o exame para comprovar se houve alguma reação positiva contra a tuberculina. O cutímetro ideal é aquele que tem a mola e um relógio de marcação, de forma que ele seja mais preciso. E é utilizado duas seringas, a seringa azul para bovino e a seringa vermelha para tuberculina aviária. Depois eu vou explicar por que aviária e por que bovina. Como teste de triagem, eu tenho duas opções. Para gado de corte, eu tenho uma opção só para gado de corte. Gado de leite, eu não posso usar o teste de triagem da prega caudal. Como é feito o exame? Tuberculina bovina é aplicada na base do rabo do animal, entre a parte que tem pelo e não tem pelo. Então é na borda dessa prega caudal. Aplica o reagente, espera-se 3 dias, em torno de 72 horas, retorna. Se houve inchaço, o animal é positivo. Se retornou e não houve nenhum inchaço, o animal é negativo. Sendo positivo, ele vai para um teste confirmatório, que vai ser mostrado posteriormente. Para o caso do gado de leite, não é possível fazer esse teste da prega caudal. Considerando que já são animais mais dóceis, que estão na rotina da fazenda diariamente, a gente aceita como teste de triagem o teste cervical simples. A gente depila uma pequena área na tábua do pescoço, na região mais exposta do pescoço do animal, e ali a gente aplica 0,1 ml da tuberculina bovina, como está mostrado pela seringa azul. E após 3 dias também retornamos e fazemos a medição. A gente mede a pele antes, a espessura, e mede após. A partir de tal variação de crescimento, de inchaço da pele, a gente torna esse animal positivo ou negativo. Mas é um teste de triagem, já que pode ter algumas reações inespecíficas. Como teste confirmatório, a gente utiliza o teste cervical comparativo. Como funciona? A tuberculina bovina, que a gente identifica como sendo a parte azul, ela é inespecífica. Ela pega tanto a tuberculose bovina como outras tuberculoses que não têm interesse para o ser humano. Já a tuberculina aviária, ela pega todas as tuberculoses menos a bovina. Ela não reage contra a tuberculose bovina. Sendo assim, como é feito esse exame? A gente faz 2 raspados na pele, numa diferença de 15 a 20 centímetros uma da outra. Como parâmetro, aviário começa com A, bovino começa com B. A gente sempre coloca a aviária mais próxima da cabeça do animal e a bovina mais posterior à cabeça do animal. Dessa forma, a gente não confunde no dia da leitura. Mede a pele nas 2 regiões, anota, aplica a tuberculina aviária mais próxima do pescoço e a bovina mais distante do pescoço. E após os 3 dias, faz a comparação. Como que é feita a leitura desse exame? Se o animal inchou somente a bovina, que está mais longe da cabeça, esse animal é positivo, caso não haja inchaço na região mais próxima da cabeça. Ou seja, reagiu contra a bovina, mas não reagiu contra a aviária. Ou seja, é tuberculose bovina. Se houve uma reação na região mais próxima do pescoço contra a tuberculina aviária e não houve reação contra a bovina, outras tuberculoses, outras bactérias tuberculosas que não atingem o bovino e que não são patogênicas ao ser humano. Esses exames, tanto a brucelose quanto a tuberculose que eu acabei de falar, são realizados por médicos veterinários habilitados. Além de ser formado na área, tem que passar por um curso específico, tem que ter um laboratório e ser credenciado no órgão de defesa sanitária
estadual. Não é possível ser feito pelo produtor ou pessoas não especializadas. E os animais sendo positivos, nos dois casos, vai ser notificado o Serviço Oficial de Vigilância Sanitária, que vai tomar as providências cabíveis. Outras doenças que a gente pode estar trabalhando na parte dos exames. A leptospirose, a rinotraqueite infecciosa, campylobacteriose genital, cisticercose, que a gente faz o exame via água, e observar também a presença de ectoparasitas, carrapato, berne, doenças externas do animal. Quando a gente vai adquirir um animal, não é comum no Brasil que a gente faça nenhum exame. É pouco frequente a gente fazer os exames dos animais. Mas é interessante que a gente busque fazer essa avaliação sempre que for adquirir um animal, principalmente animais com finalidade reprodutiva. A gente fala muito do touro. O touro é um animal que às vezes fica com 25, 30, 40 vacas dentro de um rebanho. Se esse animal está infectado, ele vai transmitir uma doença para vários outros animais. A vaca da mesma forma, uma vaca positiva é uma vaca, ela entrando em contato com o touro, ela também vai transmitir para o touro. E o ciclo se fecha. Para evitar a entrada de doenças, como eu disse no começo da aula, a gente tem que evitar comprar animais que a doença adentre a fazenda. E conhecer cada doença. Conhecendo a doença, a gente consegue monitorar, ver quais sintomas, o que eu devo desconfiar primeiro. E na maioria das vezes, a melhor prevenção, mesmo com o exame, é vacinar. Se você vacina seu rebanho, compra de pessoas idôneas, que também vacinam o seu rebanho, a chance de ter uma contaminação é menor. Mesmo assim, a gente recomenda que, adquirindo animais, façam alguns exames. Principalmente onde tem uma epidemiologia, onde algumas doenças ocorrem com maior frequência. Certo? Então, falei da tuberculose e brucelose, são as duas principais doenças. Citei outras que também são passíveis de serem identificadas. E agora vamos falar um pouquinho do exame andrológico e do exame ginecológico da fêmea, que é a avaliação funcional, se o animal está apto a cumprir a sua função dentro da fazenda. Na aquisição, além das doenças que são identificadas via exame, a gente tem que observar se o animal está com todo o seu aparato reprodutivo e produtivo funcional. No caso de um touro, a gente compra ele para reprodução. Quando eu falo boi, é um animal que não serve como reprodutor, que ele vai para a produção de carne. Quando eu falo touro, eu estou falando do animal macho que tem a função reprodutiva. E a função reprodutiva do macho começa pela avaliação testicular. Para observar se o animal tem os dois testículos do tamanho correto, se ele tem uma circunferência escrotal, um tamanho de testículo adequado para cada raça e idade do animal, e tem uma correlação alta entre tamanho de testículo e fertilidade, a libido, o desejo sexual desse animal, que vai influenciar nos seus ganhos dentro da propriedade. A gente avalia também a consistência, se tem mobilidade testicular, tudo isso é avaliado no exame andrológico. A textura do testículo, eu comento que quando você fecha a mão nessa posição e aperta, tem mais ou menos essa consistência. Não é nem duro e nem muito mole. Muito duro, eu diria que teve alguma inflamação, alguma infecção. Muito mole, está degenerado. Esse testículo não está funcional. No exame andrológico, a gente não avalia somente a parte testicular, a gente avalia também a qualidade do sêmen. Se o animal está apto, se tem algum defeito peniano, e a gente faz a coleta do sêmen. Após essa coleta, a gente leva esse sêmen para o laboratório e vai analisar se os espermatozoides estão vivos, se eles estão com algum defeito, como a gente pode observar nessa imagem. A gente fixa esses espermatozoides, observa conta quantos espermatozoides tem em cada campo, se tem defeito, se não tem defeito, e a gente emite um laudo que o animal está apto à reprodução, que ele está preparado para cumprir a sua função dentro da propriedade. Além de avaliar a parte funcional de sêmen, de qualidade de sêmen, a gente tem que avaliar o animal como um todo. E na compra, na aquisição, muitos defeitos estão a olho nu, só que às vezes a gente não se atém a observá-los. Um touro, ele tem que ter o padrão racial do seu rebanho. Se eu compro um touro para corte, ele tem que ter um padrão racial, um padrão de produção, de corporal, fenotípica, que nos permita produzir. Então, pensando no gado de corte, exemplificando a raça Nelore, eu tenho que buscar um animal que seja musculoso, um animal que tenha um comprimento de carcaça, que tenha uma profundidade de costela, que tenha todo o padrão racial e produtivo expresso visualmente. E no caso do macho, é muito importante que, além disso tudo, avalie a parte de aprumos. Observar sempre a angulação das patas,
se o casco não tem nenhum defeito, se o conjunto motor desse animal está funcional. Pensa que eu tenho um touro de 900, às vezes 1.000 quilos na fazenda, 800, e que quando ele monta na fêmea, todo o peso dele fica posto nas patas posteriores, nas patas traseiras. Se ele tem algum defeito, ou ele sente dor nesse momento, ele vai evitar realizar a cópula, cruzar com esse animal, a fêmea. E com isso a gente tem perdas produtivas e reprodutivas. Tanto no gado de corte quanto no gado de leite, se a vaca não pare, ela não vai produzir o leite, ela não vai produzir o bezerro, que é de onde, como dizer, é a semente da carne, né? O bezerro ele nasce na fazenda, ele vai crescer e vai produzir carne ao abate. Se o bezerro não nasce, eu não tenho um crescimento de rebanho suficiente para aumentar e produzir dentro da fazenda. No caso da fêmea, é muito importante na aquisição da fêmea avaliar também a sua parte funcional. A primeira avaliação que a gente recomenda fazer é a avaliação da vulva, ver se o animal tem o aparelho reprodutivo genital completo. Muitas vezes tem um animal que tem uma vulva muito pequena, às vezes na vulva você identifica o animal que tem alguma alteração na produção hormonal, às vezes tende a ser um pouco mais macho, tem algumas vacas muito robustas, são bonitas de serem, a olho nu são muito bonitas, mas na parte produtiva não é tão interessante. Então tem que ver se o animal adequa, tanto leite quanto carne, à sua função reprodutiva. Uma segunda avaliação que eu indico é a avaliação ultrassonográfica, principalmente em rebanhos de maior valor agregado. Observar se o animal tem o útero completo, bem formado, num tamanho adequado à idade do animal e ao momento reprodutivo desse animal, o tamanho dos ovários e se esse ovário está cíclico ou não. Nessa imagem, a gente observa 2 corpos lúteos e um folículo, demonstrando que esse animal está ciclando, ele está em processo reprodutivo normal. É uma avaliação um pouco mais detalhada e vai de acordo com o critério de seleção, de acordo ao cuidado que o produtor tem na aquisição desse animal. Na avaliação ginecológica, também a gente consegue observar se esse animal não tem um corrimento, não tem um pus, não tem algumas lesões na vulva que são que acontecem de acordo com a doença que esse animal porta. Então, avaliando a vulva, a gente consegue observar algumas doenças. Inclusive, se o animal não está anêmico, outras avaliações e sinais clínicos. Posteriormente, pensando agora numa vaca, que tanto leite quanto corte, ela tem que produzir leite. Ela produz leite para estar amamentando a sua cria, o seu bezerro. É muito comum a gente comprar um animal e não observar, não palpar o útero do animal. Não observar o calibre da veia mamária, não observar a conformação de úbere na compra. Se o animal tem uns 4 tetos, se os 4 tetos são funcionais, então a gente tem que observar tudo isso. Às vezes você compra uma vaca e no final descobre que ela só tem 3 peitos, 2 peitos funcionais, 2 tetos funcionais. Então a gente tem que estar observando se o úbere, a saúde do animal, se ele tem uma mastite, que é uma inflamação da glândula mamária, e como que está toda a habilidade materna dessa fêmea. No caso de uma fêmea para corte, eu tenho que avaliar se ela segue um padrão racial e se ela tem cara de fêmea para corte. É um animal que tem uma carcaça mais envolvida, se ela anda bem, o animal de corte ele tende a andar muito mais na propriedade, em criações semi-intensivas ou mais extensivas, eu tenho que ter um aparato locomotor um pouco melhor. Angulação da garupa, esse ângulo formado na garupa, nos mostra um pouco da facilidade de parto desse animal e a gente tem que estar observando todo esse conjunto. Se a gente não deixa a doença entrar e faz toda essa avaliação na compra do animal, tanto morfológica, do formato do animal, da aptidão dele, e não deixa que as doenças entrem, eu vou ter um rebanho produtivo, desde que eu continue esse status sanitário, continue vacinando, continue preventivamente atuando dentro da fazenda. E sempre é válido lembrar que a gente tem que se conscientizar que prevenir é sempre mais econômico do que remediar. Uma vacina é muito mais barata do que tratar uma doença. E os animais nos agradecem retornando em produção o cuidado que temos com eles. Então é válido lembrar que o bem-estar na fazenda também passa pela sanidade e qualidade a qualidade da alimentação e do manejo que você fornece aos animais. Obrigado por estar conosco no canal do produtor e agradecemos.